Circuitos elétricos, parte 2. Todos os equipamentos elétricos e eletrônicos possuem um circuito, seja ele em série, paralelo ou série paralelo, que é conhecido como circuito misto. Aqui nós iremos aprender sobre o conceito do circuito em série e paralelo, suas principais características, diferenças e algumas de suas aplicações, vantagens e desvantagens. Vamos dar uma pincelada primeiro em uma das leis mais importantes quando se trata de circuitos elétricos, que são as leis de Ohm. A lei de Ohm é uma das equações matemáticas mais importantes em nível da eletricidade. Ela relaciona a resistência, a tensão e a corrente. A causa de entender essa lei é basicamente para que nós possamos calcular a corrente elétrica de um circuito. Além disso, ela é a base para quase todos os outros estudos e aplicações da eletricidade. Ela enuncia a seguinte maneira: a corrente de um circuito é diretamente proporcional à tensão e inversamente proporcional à resistência. Nós temos aqui duas equações que representam as leis de Ohm. No primeiro canto nós temos a representação da primeira lei de Ohm, que determina que a diferença de potenciais de dois pontos de um resistor é proporcional à corrente elétrica que é estabelecida neles. Nós temos a letra U, que é representada, significa a tensão e o potencial elétrico, e a sua unidade de medida é em volts. Nós temos o R, que é a resistência, e o I, que significa a corrente elétrica. No primeiro caso aí, quando a gente quer encontrar a resistência, no caso você vai ter R é igual a U sobre I. Significa o quê? A resistência elétrica de um circuito é igual à tensão ou potencial elétrico desse circuito sobre a corrente elétrica. No segundo caso, quando nós queremos encontrar qual é a corrente elétrica, nós temos que ela é igual à tensão ou potencial elétrico sobre a resistência. E no terceiro caso, quando nós queremos encontrar a tensão ou potencial elétrico de um circuito, nós utilizamos, é só você calcular a resistência vezes a corrente elétrica. Então aí nós temos as equações matemáticas que são utilizadas de acordo com a necessidade. No segundo caso, nós temos a representação da segunda lei de Ohm, onde R é a resistência de um circuito. Nós temos essa letra do alfabeto grego, que representa a resistividade do condutor, vai depender do material. O L, que é o comprimento, e esse Rzão que está na parte de baixo aí, significa a área da seção transversal do circuito. Neste vídeo, nós também utilizaremos o software de simulações, que é o PhET, para fazer a montagem dos nossos circuitos. O circuito em série. O circuito em série, como o próprio nome já diz, ele é um circuito com duas ou mais cargas que estão sendo alimentadas em série com uma outra, ligadas em sequência, havendo apenas um único caminho para a passagem da corrente elétrica. Vamos montar então o nosso circuito em série. Vamos pegar aqui o fio, colocar aqui no lâmpada. Prontinho, já temos o nosso circuito em série montado. Uma outra forma de visualizar o circuito em série é que as cargas elas têm apenas um ponto em comum entre elas, ou seja, não há nenhum outro ponto de derivação. Todas elas têm o mesmo ponto em comum. Aqui nós conseguimos ver também o diagrama, que muitas vezes é o que vem representado em alguns problemas.
físicos que às vezes, né, pedem resolução, um livro, o que quer que seja. Mas pode ver que é a mesma coisa que está aqui. Em um circuito em série, a corrente e a tensão ela se comportam de maneiras diferentes sobre as cargas no circuito. O fluxo de elétrons da corrente elétrica no circuito ele sempre será o mesmo sobre as cargas. Isso porque há apenas um único caminho para a passagem desses elétrons. Vamos ligar o nosso circuito aqui. Porém, a diferença de potencial, que no caso seria a tensão sobre as cargas, será diferente se a resistência das cargas elas não forem iguais. Vou colocar aqui os valores para poder conseguir visualizar a resistência das duas lâmpadas. Nós temos a voltagem da bateria. A tensão elétrica sobre cada carga será diferente uma em relação à outra devido à resistência ser diretamente proporcional à tensão. Ou seja, quanto maior a resistência, maior será a tensão. Isso porque a corrente sempre é a mesma para todas as cargas. Como nós podemos ver aqui, vamos medir a tensão nas lâmpadas. Podemos ver que na primeira lâmpada, a tensão é de 4,50 volts. Na segunda lâmpada, nós temos também a mesma tensão, que é 4,50 volts. Isso porque as duas lâmpadas elas possuem a mesma resistência. Vamos ver agora se nós trocarmos a circuito, a lâmpada por uma lâmpada com a tensão um pouco maior. Tem que aumentar a resistência. Vamos aumentar a tensão da bateria. Vamos fechar o nosso circuito. Notem que o brilho da lâmpada que possui uma resistência maior ele é mais intenso do que o da lâmpada que possui uma resistência menor, mesmo a corrente passando entre elas sendo a mesma. Podemos ver que a tensão na lâmpada 2, que é a que possui de maior resistência, ela é 39,68. E se nós medirmos a tensão que passa na lâmpada 1, nós só podemos notar que é 1,32 volts devido justamente a essa diferença de resistências, que é o que nós já falamos, né? A tensão elétrica sobre uma carga ela será diferente em uma relação à outra, devido à resistência ser diretamente proporcional à tensão, né? Quanto maior a resistência, como nós podemos ver aqui, maior será a tensão. Isso porque a corrente é a mesma. Então, aqui, menor resistência, menor tensão. Vamos voltar com a outra lâmpada aqui. Aqui, como nós havíamos aumentado a tensão da bateria, as duas lâmpadas elas estão com um brilho um pouco mais intenso. Então, lâmpadas com resistência diferente. A tensão vai ser maior na que tiver mais resistência. Quando as lâmpadas possuem a mesma resistência, a tensão ela vai ser igual em ambas. Na associação de resistores também, quando eles estão em série, o valor dessas resistências elas se somam. Logo, na associação de resistores em série, quanto mais cargas em série tiver no circuito, maior será a resistência total deste circuito. Uma das aplicações mais comuns desse tipo de circuito são os circuitos de LED, que ficam
nas árvores de Natal, chamados pisca-pisca. Esse é o motivo pelo qual, quando apenas uma lâmpada queima, todo aquele circuito para de funcionar. Isso acontece porque o circuito é interrompido. Não haverá passagem de corrente. Digamos que o circuito ele foi aberto. Por exemplo, se nós viermos em qualquer ponto deste circuito, como vocês podem ver, nós temos o sentido real da corrente aqui, que é representado pelos elétrons. Então, vocês podem ver que tem uma corrente elétrica percorrendo esse circuito. Nós temos o sentido convencional da corrente, que é contrário. Aqui representado pelas setinhas. Quando eu venho em algum ponto desse circuito e eu corto, há um rompimento. Pode ver que não há mais passagem de corrente elétrica sobre esse circuito. Então é basicamente a representação do que acontece lá no pisca-pisca. Quando queima uma lâmpadazinha, é equivalente a esse rompimento aqui, para de passar, o circuito eles podem dizer que foi aberto, então deixa de passar corrente elétrica sobre ele. Uma outra aplicação muito comum para esse tipo de circuito em elétrica predial é a ligação de um sensor de presença ou relé fotoelétrico. Eles estarem ligados a uma lâmpada. É aquele caso quando você está no prédio e mesmo não havendo um interruptor perto, você adentra sobre um corredor e a lâmpada acende. E logo depois que você sai, ou até mesmo depois de alguns segundos, a lâmpada apaga. Se esse circuito ele não fosse em série, a lâmpada, mesmo após você ter saído, ela ia continuar ligada. Então, assim, o que faz essa lâmpada acender e apagar durante um curto período de tempo é justamente o fato de estar ligado em série. Se ele não tivesse em série, com a carga, haveria uma passagem alternativa para a lâmpada acender, permanecendo ligada constantemente. Então, assim, curiosidades. Uma vantagem desse tipo de circuito é que quando há associação de resistores, é para aumentar o valor da resistência total do circuito. Então, assim, como nós vimos, quando há associação de resistores nesse tipo de circuito, a resistência total é a soma da resistência de todos os resistores. Além de usar dispositivos elétricos e eletrônicos em série com cargas, como chaveamento, ligando ou desligando. Então, esse circuito é muito utilizado nesse tipo de função. A principal desvantagem é que ao ligar as cargas em série, qualquer uma delas que pare de funcionar irá abrir o circuito, que é o que nós podemos visualizar aqui. Se há um rompimento, o circuito inteiro para de funcionar. Devido à tensão, ela variar também, de uma carga para outra, como nós vimos anteriormente no exemplo das lâmpadas com diferentes resistências, eles não irão trabalhar em máxima potência. Então, podemos dizer que há uma perda muito grande de energia nesse tipo de circuito. Circuito paralelo. O circuito paralelo ele também é composto por duas ou mais cargas. Porém, diferentemente do circuito em série, todas essas cargas elas possuem o mesmo ponto comum, ou seja, há um ponto de derivação para todas elas, fazendo com que o fluxo da corrente elétrica separe proporcionalmente para cada carga, de acordo com o valor de sua resistência. Vamos montar os nossos circuitos paralelos.
Nós temos a montagem do nosso circuito paralelo. Vamos ver agora o diagrama que representa esse tipo de circuito. Então, nós podemos ver ele bem diferente do circuito em série. Vamos lá. A gente fechou o nosso circuito. Vamos aumentar a tensão da bateria aqui. Vamos medir a tensão em cada lâmpada. Lembrando que as lâmpadas todas elas possuem a mesma resistência, todas de 10 ohms. Aqui nós temos, a tensão de 9 volts. Se nós invertermos os polos, nós teremos menos 9,5 volts. Na segunda lâmpada, nós também temos a mesma tensão de 9,50 volts. Vou fazer para cá para ficar melhor a visualização. Na terceira lâmpada, nós também temos uma tensão de 9,50 volts. Na quarta lâmpada do nosso circuito também nós temos uma tensão de 9,50 volts. Vamos ver agora o que acontece com essa tensão se nós aumentarmos a resistência de uma das lâmpadas. Note que a resistência da lâmpada 4, nós chamamos de lâmpada 4 aqui, ela continua a mesma, mesmo tendo aumentado a tensão, continua a mesma, mesmo tendo aumentado a resistência de uma das lâmpadas do circuito. No entanto, como essa lâmpada ela possui uma resistência maior, a tensão nela também vai ser maior. Nós temos 4,63 na lâmpada que está ligada em série com ela. E 14,37 volts na lâmpada de maior resistência. No entanto, se nós somarmos esse 14,37 mais o 4,63, que foi o valor que nós encontramos anteriormente, nós teremos o valor de 19 volts, que é a tensão da bateria. Aqui nós podemos ver 9,50 mais 9,50, que também somados, nós vamos encontrar o valor de tensão de 19 volts, que é o mesmo da bateria. Então, assim, nesse tipo de circuito, quando nós variamos a tensão de uma das lâmpadas, apesar da tensão encontrada, quando nós variamos a resistência, de uma das lâmpadas, a tensão encontrada, ela varia, de acordo com a resistência da lâmpada. A tensão vai ser maior na lâmpada de maior resistência, menor na lâmpada com uma menor resistência. No entanto, no circuito inteiro, a tensão ela continua sendo a mesma da bateria, que são os 19 volts.
Onde esse tipo de circuito ele é mais aplicado, eles são em instalações elétricas, industriais e prediais, onde todas as tomadas e lâmpadas elas estão em paralelos. Então esse tipo de circuito é muito utilizado em casas, prédios, redes de distribuições, equipamentos eletrônicos e elétricos. Lembrando que nós temos também podemos dizer assim, um desperdício, um aproveitamento, né? Um desperdício menor e um aproveitamento maior de energia. Justamente porque no circuito em série, quando havia um rompimento em algum ponto do circuito, esse circuito ele parava de funcionar. No circuito em paralelo, como vocês podem ver, apesar de ter sido cortado esse fio na parte de cima, a corrente elétrica ela deixa de passar apenas nesse ponto, mas não interrompe todo o circuito. É por isso que na sua casa, vamos colocar a hipótese de ser o mesmo circuito, né? Se apenas o circuito em paralelo, mas todas as lâmpadas da casa estão ligadas numa mesma chave. Se queima a lâmpada do quarto, a da cozinha, do banheiro, ela continua funcionando. Por quê? Porque a corrente ela deixa de fluir apenas aonde houve o corte, não atrapalhando o sistema como um todo, o circuito como um todo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!